você tem uma meta de emagrecer até tal evento, emagrecer para uma viagem, emagrecer para uma festa, se você tem uma meta de um emagrecimento rápido, esse vídeo é para você. E eu sou a Priscila Leitner, eu sou psicóloga e eu sou especialista em comportamento e transtornos alimentares. E uma das coisas que eu mais escuto é isso: doutora Pri, eu preciso emagrecer rápido, me ajude. Se isso te interessa, fica aqui que a gente vai falar mais nesse vídeo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. O que acontece, né? Eu escuto muito essa história no consultório. Doutora Pri, eu tenho uma festa, é o casamento da minha irmã, né? E eu tô precisando emagrecer para esse casamento, porque eu quero ficar bonita na festa, nas fotos e tarará. Doutora Pri, eu tenho uma viagem, eu vou viajar para um lugar que tem praia, ou eu vou viajar para algum lugar, vou viajar com as minhas amigas, vou viajar com a minha família, vou viajar com meu marido, com meu namorado, e eu tenho aqui, né, essa minha meta, e eu preciso emagrecer até lá. Essa época do ano que a gente está agora é uma época em que as pessoas geralmente vêm buscando isso, né? Claro que a pandemia mudou um pouquinho o rolê, né? Mas a gente tem, sim, muitas pessoas que procuram um emagrecimento para o verão, para uma festa, para um evento. E às vezes este emagrecimento, ele vem com essa ansiedade temporal, né? Ou seja, a pessoa tem um tempo geralmente curto, e ela quer resultados, e ela está insatisfeita com o corpo. E a gente vai falar sobre toda a dinâmica psicológica e sobre todo o comportamento alimentar envolvido aí nisso hoje. Mas primeiro eu quero contar a história de um paciente. Esse é um paciente que me chamou muito a atenção. Ele tinha uma dinâmica, um paciente homem, né? Tinha uma dinâmica bastante interessante. Para quem não sabe, pacientes homens, né? Homens também podem ter problemas alimentares, também podem ter transtornos alimentares. Eu sei que a maior parte das pessoas que procuram ajuda são mulheres, mas homens também têm. O problema é que os homens geralmente eles não pedem ajuda. Estigma, enfim, né? Questões aí que tem a ver com a cultura, eles acabam procurando menos ajuda, né? Mas essa história desse paciente, ele me procurou para uma avaliação, né? Ele queria fazer um tratamento de comportamento alimentar e ele veio encaminhado do endocrinologista dele. Ele chegou e me contou um pouquinho, né, da dinâmica com o peso que ele tinha. Então, ele já vinha há alguns anos fazendo o movimento de, chega ali por setembro, ele foco no verão, né? Queria estar bem pro verão, porque ia viajar, porque ia pra praia, porque tinha ano novo, porque tinha não sei o quê. E ele fazia todo esse foco. E ele, nesse foco, ele restringia a alimentação, ele tomava medicamentos para inibir apetite, para emagrecer, termogênicos, ele fazia tudo o que ele podia, tudo o que ele sabia, inclusive com a ajuda médica, né? Então ele fazia isso e conseguia, tinha resultados, chegava no verão, às vezes não era bem o que ele queria, mas ele tinha um certo resultado. E daí passava o verão, o ano começava e ele tinha muita compulsão alimentar, né? Justamente a compulsão provavelmente foi desencadeada por essa dinâmica. Ele tinha exageros, ele, enfim, não conseguia manter os hábitos, nem atividade física, né? Ou fazia, mas não era com aquela empolgação, né? Às vezes era um pouco, assim, não era algo que ele fazia com conforto, né? Então, ele fazia vários movimentos, né? Ele acabava ingerindo bastante bebida alcoólica, não dormia bem. Então, parecia que ele tinha uma dinâmica assim, né? Durante quase todo o ano, ali de janeiro até setembro, ele tinha um comportamento alimentar muito ruim. Uma relação ruim com a comida, exagerava nos doces, não tinha equilíbrio. E acabava tendo muitos exageros, um ganho de peso bastante acentuado.
E quando chegava lá perto do projeto verão dele, ele começava, né, ia no endocrinologista, e o endocrinologista ajudava ele, e o nutricionista ajudava ele, e ele ia lá e ele perdia aquele peso todo. E ele fazia um efeito sanfona de cerca de 20 quilos. É bastante, né? Você concorda comigo? Que perder e ganhar 20 quilos todo ano é um exagero. Claro que esse é um caso assim bastante extremo, mas o próprio endocrinologista começou a perceber essa dinâmica. Tudo bem que o endocrinologista levou quase 10 anos para perceber essa dinâmica, mas percebeu, né? Antes tarde do que nunca, né? Eu ainda treino muitos e tenho muitos alunos endocrinologistas e eu vejo que eles precisam aprender às vezes bastante sobre dinâmicas do comportamento alimentar, né? E espero que isso, enfim, né? Eles consigam chegar lá, porque essa é uma dinâmica de comportamento alimentar ruim, muito ruim. E o que a gente consegue entender aí? Ele tem uma meta externa, ele tem uma motivação ativada por essa meta, né? Que é a motivação do verão, das férias dele. E ele fazia realmente muito esforço para estar ali naquele momento. Ele restringia a alimentação, ele fazia atividade física com intensidade todos os dias. E ele fazia uma dinâmica bastante caótica com a alimentação dele, né? Em que momentos do ano ele tinha uma alimentação extremamente controlada, extremamente restritiva, e momentos outros do ano que era assim muito caótico, né? Muito exagero, sem até potencial nutritivo, né? A alimentação do período dele de exagero era uma alimentação extremamente pobre em termos nutritivos, né? Ou seja, existia muito desequilíbrio. Esse caso pode soar extremo para você, mas em menor amplitude isso acontece com muitas pessoas. Às vezes isso não acontece no ano, mas isso pode acontecer nos meses, isso pode acontecer em semanas, isso pode acontecer com frequências diferentes e amplitudes diferentes também do problema. Mas a dinâmica do comportamento alimentar dele era bastante nítida, era bastante fácil de perceber, né? Então, quando eu conto isso para vocês, provavelmente você tá pensando assim, mas eu não faço isso, e tarará. Mas, às vezes, uma meta externa pode sim fazer com que você tenha movimentos intensos, né? Porque se eu quero perder tantos quilos, 10 quilos, até em 6 semanas, ou até as férias, ou em um mês, ou enfim, em 2 meses, você vai precisar fazer movimentos mais intensos. E a presença desses movimentos mais intensos no seu comportamento alimentar, na sua relação com a comida, pode causar muito estrago. Termos metas externas ou termos metas internas nos motiva? Sim, gente, a motivação, ele é um recurso limitado, tá? A motivação não é aquela coisa assim, eu tenho motivação, tudo consigo tudo na vida, né? Porque a motivação também tem camadas, né? Camadas ligadas, inclusive, a funções cognitivas mais profundas, mais internas, mas enfim. A motivação é sim ativada quando a gente tem metas, né? E tem pessoas que são mais, a personalidade delas é mais interessada em metas do que outras, né? Mas em geral, metas sim motivam muitas pessoas. E não tem nada de errado com metas que motivam você a fazer coisas. O grande ponto é que às vezes a gente tem um movimento que pode ter riscos, né? Pode ter consequências, e o prêmio não é o prêmio. No comportamento alimentar, o prêmio não é o prêmio. E guarda essa frase, eu vou explicar o que quero dizer com isso. Mas primeiro deixa o teu like aqui embaixo, né? Ajuda a gente a divulgar, ajuda a gente a crescer, né? A própria plataforma entender que esse vídeo é legal e entregar para outras pessoas, né? Em forma de agradecimento, deixa o teu like aqui embaixo. O prêmio não é o prêmio. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes a pessoa acredita que o prêmio é ela emagrecer X.
né? Ou o prêmio é ela estar lá no evento e se sentindo bem. O prêmio é ela conseguir viajar com as amigas. Mas às vezes a pessoa acredita que o prêmio é isso. Mas no comportamento alimentar, muitas vezes o prêmio não é o prêmio. O prêmio é a jornada, é o processo, é todo o aprendizado e o autoconhecimento que a gente vai desenvolvendo quando a gente constrói um estilo de vida que funciona para você. Quando a gente constrói um estilo de vida que tenha a ver com as tuas emoções, com o teu jeito de funcionar, com a tua personalidade. E o comportamento alimentar traz isso, né? Quando a gente olha para o comportamento, o prêmio não é o número da balança. O prêmio é a mudança do teu comportamento alimentar, a mudança da tua relação com a comida e principalmente a tua relação com você mesmo. Né, a tua autoimagem. Às vezes a pessoa tem uma autoimagem super negativa, ela se vê como uma pessoa que não consegue, que não tem motivação, que não tem tenacidade, é uma pessoa que, né, ela se vê às vezes como uma pessoa que não consegue e ela vai para um processo de emagrecimento extremamente agressivo por conta desse tempo. Então, mas ela se vê como alguém que não consegue. Se você se vê de uma maneira, você tende a se comportar dessa maneira. Isso é um movimento inconsciente, né? Se você se vê como alguém que não tem força de vontade, que não consegue, que não se esforça o suficiente ou que não consegue emagrecer, se você se vê assim, você pode, numa semana, em alguns dias, até se comportar de outro jeito, mas se você se vê assim, você vai voltar para esse tipo de comportamento. Então, o maior prêmio, né, quando a gente fala de um emagrecimento, num processo mais completo, mais inteligente, a gente fala que o prêmio realmente não é o prêmio. E essa frase dá para escrever num post. Acho que eu vou escrever num post essa frase, porque é uma frase muito boa. O prêmio não é o prêmio. E quando a gente faz um processo assim, a gente tem muito mais consistência, né? Como que as pessoas geralmente fazem um processo de emagrecimento, né? Elas vão lá, elas restringem a alimentação e elas fazem uma atividade física e elas tomam às vezes, algumas medicação, suplemento, é assim que elas querem emagrecer. E esse jeito, gente, é um jeito ultrapassado. Eu tô cansada de dizer, um jeito ultrapassado, ultrapassado, ultrapassado. Se você hoje tem um profissional que só te propõe isso, esse profissional é ultrapassado. Porque a gente tem inúmeras pesquisas há mais de 10 anos, a área do comportamento alimentar é uma área extremamente que tem crescido, mas ela já é bastante consistente nas suas pesquisas e a gente sabe o impacto do movimento comportamental, das dinâmicas psíquicas e isso afeta sim toda a sua mudança de hábitos, porque se você só olha para isso e faz movimentos drásticos, você não está mudando os teus hábitos, você não está mudando o teu comportamento alimentar, você vai voltar para o teu funcionamento anterior. E daí não é que você não tem força de vontade. Força de vontade não serve para isso. Força de vontade é um recurso muito limitado, né? Quando a gente faz um movimento de ir, né, de ir mudando toda a nossa dinâmica, construindo realmente uma dinâmica nova, uma dinâmica mais saudável, aí sim você vai conseguir chegar lá. Né? Por isso que o meu método, ele se chama método para a vida toda. E por que para a vida toda? Porque as mudanças que eu proponho são para a vida toda. Né? Você não faz o emagrecimento para daí você reganhar tudo de volta, daí você faz o emagrecimento, daí você reganha tudo de volta. Esse efeito sanfona, gente, ele causa consequências. Consequências metabólicas, consequências cardiovasculares, consequências psíquicas, né? O sofrimento emocional disso tudo também é bastante presente e isso não funciona, né? Então eu acho que é esse o ponto, assim, né? O foco, ele tem que estar na mudança e a mudança muitas vezes interna, né? Ela começa sendo interna, né? E sem contar, gente, que um dos problemas do efeito sanfona é que o corpo vai ficando... Eu vou explicar de um jeito simples, para não entrar no blá 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 metabólico. O corpo vai ficando resistente às suas loucuras. Então, se você vai lá e faz uma dieta muito restritiva, você perdeu peso, você reganhou o peso,
O corpo vai falar assim, ah, danadinha, você vai fazer isso de novo? Pois eu vou resistir aqui bravamente. E cada vez mais vai ser mais difícil você perder o mesmo peso, com o mesmo movimento. Isso é o seu corpo resistindo, né? Daí tem gente que fala assim, ah, é a idade, que eu não tenho mais 18 anos. Ok, a idade também é um fator. Ah, é o meu metabolismo lento. Se eu pudesse contar quantas vezes a pessoa diz que o metabolismo dela é lento, mas na verdade o comportamento dela é ruim, a relação dela com o alimento é ruim, e por isso que soa como se o metabolismo dela fosse lento, mas na verdade é ela que está fazendo confusão na alimentação dela, né? Não tem nada a ver com o metabolismo lento, né? Como é que você sabe disso, doutora Pri? Simples, porque daí quando ela arruma o comportamento, ela emagrece 10 quilos sem fazer dieta. Simples assim, né? Quem tem dúvida sobre isso, vai lá no meu canal do Instagram ou no YouTube aqui também. Em todos os meus canais eu tenho vários testemunhos e histórias, que eu amo ouvir histórias de pacientes contando isso. Por quê? Porque fez um movimento de mudança do comportamento. Então, qual que é a saída? Você pode estar me perguntando assim, tá bom, Priscila, eu entendi, mas eu mesmo assim quero emagrecer pro verão, quero emagrecer pra festa que eu vou, pro evento que eu tenho. Eu acho que o primeiro ponto aqui é, tá tudo bem você querer emagrecer, tá tudo bem você ter as suas metas, mas permite que o seu corpo mude e se adapte no tempo dele. Né? Aproveite o processo, a jornada. O prêmio é a jornada. E quando você vai encarando a jornada como uma jornada real, assim, né? Eu tô focando no meu estilo de vida, naquilo que funciona pra mim. Eu realmente quero saúde. Eu não quero número, né? Eu realmente quero hábitos saudáveis. Eu não quero coisas temporárias. Eu realmente quero cuidar de mim mesma e gostar mais de mim, né? Ter uma autoestima boa. Né? Aí você vai construindo outras formas de olhar para você, de até mesmo emagrecer. E pode demorar um pouquinho mais, né? Por quê? Porque você está fazendo movimentos consistentes. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai acontecer, né? E quando acontecer, você vai olhar para trás e dizer assim, eu me transformei. Não foi só um número, não foi só a medida, eu me transformei de verdade. Né? E quando você sente que a tua relação com a comida tá diferente, tá melhor, isso tudo vai fazendo toda a diferença, né? Seja na tua relação com você mesma, seja no próprio corpo, né? Seja na forma com que você hoje vê os alimentos. Então assim você vai construindo esse movimento diferente, né? E quando a gente pensa, né, e eu tô mudando o comportamento alimentar, né, vamos dizer que você é uma pessoa que tá me ouvindo e que você tá no processo, né, você tá no processo, mas mesmo assim você quer mais velocidade, né? Isso acontece também, sabia? Às vezes pessoas que estão no processo de mudança, seja num tratamento, ou seja fazendo o meu método, às vezes elas chegam e falam assim, tá, eu já melhorei, a minha relação com a comida tá ficando melhor, mas eu quero emagrecer mais rápido, quando que eu vou ver resultados? Eu acho que o primeiro ponto é acalmar o coração, a jornada tá rolando, e é você olhar para você e fazer escolhas que façam sentido baseado nas suas metas, né? Faz sentido a balança cognitiva, né? Faz sentido as escolhas que eu tenho feito para minha vida, ou os exageros que eu tenho cometido, ou o que eu tenho escolhido ter na minha vida. Faz sentido, levando em conta onde eu quero chegar? Né? Porque às vezes a pessoa não sabe onde quer chegar, então o primeiro ponto é onde que eu quero chegar, né? Mas faz sentido? Porque às vezes eu encontro pessoas que estão no meio do caminho e elas têm movimentos que não fazem sentido, né? Então elas querem estar mais saudáveis, mas elas fazem escolhas e têm comportamentos que não são saudáveis, né? Então se você está dando passos pouco saudáveis, pode ser que construa um estilo de vida
saudável seja mais difícil, né? E aí não é saudável, não saudável, pode, não pode, é equilíbrio. Mas nesse equilíbrio, ainda assim a gente corre o risco de ter a famosa permissividade. E se isso faz sentido, volta e revisa. Até porque, gente, é um aprendizado, né? Tem pessoas que às vezes numa semana elas se dão conta, nossa, acho que eu vou fazer isso aqui de diferente. Nossa, eu percebo que quando eu faço tal coisa, ou quando eu, por exemplo, me exercito de manhã, eu sinto melhor o meu corpo, né? Ou quando eu faço tal coisa, ou agora que eu tô cuidando do meu sono, eu tô me sentindo até mais leve. Ou nossa, agora que eu tô dizendo não para algumas pessoas, eu tô conseguindo até cuidar melhor da minha energia. Nossa, eu tô sentindo que a minha energia tá melhor, né? Então tudo isso vai ajudando você, vai te dando sinais, né, do que você pode ir colocando e mudando. A mudança ela é gradativa, mas ela acontece. Então, gente, o objetivo desse vídeo hoje, né, dessa fala hoje, era falar dos riscos, né, tanto os riscos de compulsão, quanto os riscos de cair em ciclos de restrição-compulsão, ciclos de dieta, como o paciente que eu contei a história no início. E quando a gente pensa em emagrecer rápido, a gente tem um custo para isso. E às vezes esse custo é um custo que eu te proponho pensar conscientemente se vale a pena você pagar. Se você chegar à conclusão que vale, é com você, né? Se você chegar à conclusão que você está presa num ciclo e você está presa e construindo resistências no seu corpo, judiando do seu corpo, o comportamento alimentar pode ser o caminho, né? E nisso eu tô aqui dando dicas e tentando ajudar vocês a construir uma relação melhor com o corpo e com a comida, né? E de preferência resolvendo o comer emocional se ele estiver presente aí, né? Outro ponto, né? Se o comer emocional tá presente, fica difícil, né? O emagrecimento rápido. Eu quero emagrecer rápido, mas eu tenho uma compulsão alimentar. Ixi, que dupla difícil de conciliar, né? Se você tem uma compulsão alimentar, um comer emocional, e mesmo assim você quer emagrecer rápido, primeiro, boa sorte. Segundo, primeiro resolva o comer emocional, depois faça o movimento de emagrecer. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. E o emagrecimento, às vezes, ele vem até naturalmente, né? Você sobe na balança, nossa, perdi peso. Foi meio natural. Então, era esse meu recadinho. Se isso faz sentido pra você, coloca aqui embaixo. Fez sentido pra mim, doutora Prior não fez, não entendi. Fala mais sobre isso. Coloca aqui. Eu vou adorar responder vocês. Eu vou adorar ter ideias com vocês também para novos vídeos. Quem sabe isso me ajude com um novo tema, uma inspiração, enfim. E eu vejo vocês no próximo. Até mais. Tchau, tchau.